Olá, queridos, eu sou o pastor Edson Nogueira, você está com a gente aqui no Agindo Deus, Quem Impedirá? Olá, queridos, pastora Eva Nascimento com você também. Muitas bênçãos nesse dia, Deus abençoe todos nós. E você vai estar sempre recebendo aqui a sua pérola de sabedoria. Agindo Deus, Quem Impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Muito bem, queridos, momento da palavra, mas antes já queremos fazer diferente hoje. Vamos entrar em oração por você que está precisando de um milagre. Receba a oração da fé e logo em seguida o momento da palavra. Senhor, nós entregamos esse dia, essas pessoas, os nossos ouvintes que se posicionam para clamar, para orar, para um tempo de milagre, um tempo de cura no corpo físico dessa pessoa que está indo em direção ao seu trabalho, indo em direção a algo hoje que precisa ser decidido na vida desta família. Nós te pedimos agora uma unção de resposta, uma unção de abertura de portas, uma unção, meu Deus, que essa pessoa está clamando para um dia diferente, um dia, meu Pai, que o Senhor vai marcar a história dessa pessoa. Nós te pedimos em nome de Jesus que o Senhor abençoe essa casa, essa família, esse escritório, esse automóvel, essa compra, essa venda, essa reunião, tudo que vai acontecer na vida dessa pessoa nesse dia, Pai. Nós entregamos tudo e todos para a honra e glória do nome de Jesus, e que essa palavra que vai ser ministrada, revelada, venha abrir a mente desse homem, venha tirar a incredulidade, a irreverência, o medo, venha tirar tudo aquilo que atrapalha essa pessoa de entender a sua palavra, que o Senhor venha dar clareza, entendimento, direção e orientação, para que essa palavra venha suprir, venha sustentar, venha revelar aquilo que essa pessoa está precisando nesse dia. Nós te pedimos porque as palavras de Deus que têm sido ministradas nessas semanas têm sido palavra de luz, palavra de alimento, palavra de consolo para o coração abatido, para o coração oprimido, para essa pessoa que está se sentindo abandonada, sozinha, triste, envelhecendo, essa pessoa que sente que tudo acabou, que não tem mais nada para fazer. Nós te pedimos agora que o Senhor venha abrir a visão espiritual dessa pessoa e saber que o Senhor ama e o Senhor tem propósito, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, em nome de Jesus. Sim, ó Pai, nós concordamos com esta oração e pedimos uma bênção para aqueles que estão enfermos, enfrentando doenças na família, enfermidades. Repreendemos, seja qual for a doença, a praga, a peste, nós expulsamos agora, em nome de Jesus. Nós damos uma ordem no mundo espiritual: saia dessa casa, deste lar, essa doença, essa enfermidade. Vidas salvas, vidas libertas, vidas transformadas pelo poder da oração da fé, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que Deus te ilumine, que Deus te abençoe com esta oração. E vamos entrar aqui na palavra. E logo após, mais uma oração para fortalecer a sua fé. Cremos que está um mover espiritual muito forte. Cremos no agir de Deus. Você está ouvindo Agindo Deus, Quem Impedirá? Deus está agindo. Nós estamos aqui porque Deus nos deu essa missão. Deus nos deu esse chamado. E se você nos ouve, é porque Deus tem um propósito, um plano para você no dia de hoje. Apocalipse capítulo 1, o verso 20, diz assim: o mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Interessante esse texto aqui. Não vamos entrar no livro de Apocalipse, que é o que eu li agora, capítulo 1, verso 1, na questão assim escatológica em si. Porém, evidentemente, um pouco vai ser. E a gente fez aqui para hoje um pequeno resumo das 7 igrejas aqui do Apocalipse, que na realidade Deus ali fala com o apóstolo João, né? Ele fala com ele ali no momento de uma experiência assim tremenda, né? Tremenda. Olha o que diz aqui para você ter uma noção de Apocalipse capítulo 1, verso 4. Diz assim: João,
às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e da dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra. Olha que interessante aqui que João ele está escrevendo para 7 igrejas reais na província romana da Ásia, que representam todas as igrejas locais de cada século. Ou seja, as bênçãos que ele pronuncia têm a sua fonte no Deus triuno. O Pai é o descrito em termos de sua natureza eterna. Os 7 Espíritos retratam o Espírito Santo em sua atividade dinâmica, complexa e perfeita. E aqui a gente vê no verso 5, Jesus é apresentado aqui em termos de seu sacrifício de redenção, sua ressurreição e seu reino eterno. Jesus como Rei Messias é um tema principal aqui do livro de Apocalipse. Diante dessa introdução, nós resumimos aqui as 7 cartas do Apocalipse às 7 igrejas. Vamos nominar aqui as 7 igrejas que você encontra no capítulo 2 de Apocalipse e também no capítulo 3, as 7 igrejas. Mas nós vamos fazer um resumo aqui e no final vamos orar. Que igreja você está vinculado? Não estou falando aqui de uma denominação, não. Do contexto espiritual, você como parte do corpo de Cristo, você que é um cristão, uma serva de Deus, um homem de Deus, uma mulher de Deus, você que tem certeza que você caminha com Jesus, que você tem certeza da sua salvação, como que está a tua espiritualidade? Como que está a sua vida espiritual no contexto atual do mundo atual que estamos aqui vivendo no momento? A igreja, uma igreja Éfeso, a segunda igreja Esmirna, a terceira Pérgamo, a quarta Tiatira, a quinta Sardes, a sexta Filadélfia e a sétima carta à igreja de Laodiceia. Então nós destacamos aqui o seguinte: primeiro, todas as 7 igrejas receberam da parte do Senhor, para essa igreja, para o seu líder, vamos assim dizer, receberam elogio. Olha que interessante, preste bem atenção nisso. Todas elas receberam um elogio. Só que tem algumas delas receberam crítica, exato, foram criticadas. Foi apontado o seu erro, a sua falha, ok? E teve outras, nas outras igrejas, uma instrução para todas elas. Deus deu uma instrução. Então é aqui que nós temos que chamar a sua atenção. Depois da instrução, teve também para aquelas igrejas a promessa. Então vamos recapitular. Primeiro teve elogio para todas. Em segundo teve crítica. Teve aqui, teve uma igreja, se eu não me engano, só uma igreja, Filadélfia, ela não foi criticada, não houve nenhuma crítica para ela. Mas as outras 6 igrejas receberam crítica. Só que quando Deus, preste bem atenção, quando ele diagnosticou o problema, ele deu uma instrução para resolver o problema. É o que a gente faz aqui. Deus fala com a gente, olha, o problema é esse, mas ele dá uma instrução para resolver aquele problema. Ou você toma uma atitude para resolver o problema conforme Deus te deu a direção, ou você ignora. Ah, não é comigo, esse problema não é comigo, eu não tenho nada a ver com isso, e de repente a coisa está indo pro teu lado e você não está percebendo. Tá entendendo o que Deus está falando, gente? Isso é muito sério. E Deus está nos dando uma maneira de falar aqui de um jeito assim, bem assim, interessante. E Deus está falando com a gente, Deus está falando com você. Então, olha só, preste atenção. A igreja de Éfeso recebeu um elogio. Rejeita o mal, persevera e é paciente. Então esse foi o elogio para a igreja de Éfeso. Olha só, ela rejeitava o mal, era uma igreja perseverante, tinha paciência. Isso foi bacana. Só que ela recebeu uma crítica. O amor por Cristo não é mais fervoroso. Opa! Ela foi elogiada, mas logo em seguida ali Jesus pontuou um problema muito grave.
O amor por Cristo não era mais fervoroso. Sabe quando você entregou a tua vida para Jesus? Você topava tudo por amor a Jesus? E hoje de repente você fala, agora não tem mais idade, é o distanciamento, e começa a dar um monte de desculpa, que na realidade o que tem de gente nos dias atuais dando desculpa o termo pessoal, mas desculpa esfarrapada, para não se envolver no projeto de Deus. Eu não estou falando de projeto de homens, projeto de Deus. Então essa igreja, ela estava aqui com o amor não era o mesmo, o amor por Jesus não era o mesmo. Aí ele deu uma instrução para essa igreja, ele diz assim, praticar as primeiras obras. Ele falou, volta ao teu primeiro amor, volta ao teu primeiro amor. Quem sabe é com você que Deus está falando agora. Você foi uma bênção e de repente hoje está frio na fé, né? Não é mais o mesmo, não lê mais a Bíblia, né? Não se interessa mais pelas coisas espirituais, né? Só, eu estou cansado, eu estou estressado. E de repente inventa umas coisas para desestressar e não consegue, porque às vezes o teu problema é espiritual. Exatamente, né? Para quando está cansado, um bom banho, um bom sono, você pode descansar. Mas espiritualmente falando, você precisa o quê? Às vezes voltar às práticas do primeiro amor. Qual é a promessa para a igreja de Éfeso? A árvore da vida. Olha só, a árvore da vida. Então, esse é um resumo que eu dei aqui. O segundo resumo, pastora Eva e prezados ouvintes, para a igreja de Esmirna. Olha o elogio. Suporta o sofrimento graciosamente. Suporta o sofrimento graciosamente. Olha que bacana. Suportava, a igreja forte, né? Um povo abençoado. Tinha crítica? Nesse caso aqui não houve uma crítica. Só que mesmo que não teve uma crítica forte, Jesus deu uma instrução. Porque mesmo que não tenha uma crítica, você se acha irrepreensível, mas Deus está sempre dando uma instrução para mim e para você. A instrução que ele deu para essa igreja: ser fiel até a morte. Você já ouviu aquele ditado que diz assim, fulano nadou e morreu na praia? Pois é, nadou e não chegou em vida. Deus não quer isso para mim nem para você. Ele está dizendo para o Edson, para Eva, para o João, para Maria, para você, meu irmão, minha irmã, meu querido ouvinte, seja fiel a Deus até o fim. Seja fiel, porque a promessa é grande, hein? A coroa da vida. Eu te pergunto, você tem certeza da sua salvação? Está firmado em Jesus? Então ele diz, persevere até o fim. Seja fiel até o fim. Não negocie a sua fé. Não negocie a sua fé. Seja fiel ao Senhor Jesus, ao chamado que ele deu para você. Terceira igreja, Pérgamo. Pérgamo recebeu um elogio. Mantém a fé em Cristo. Que elogio maravilhoso, hein? Ela mantinha a fé no Senhor Jesus. E Hebreus 12 fala que devemos olhar para Jesus, que é o autor e consumador da fé. Então essa igreja mantinha a fé em Jesus. Só que tinha uma crítica, olha só que interessante, né? Tolera a imoralidade, a idolatria e heresias. Era uma igreja complacente com coisas erradas, pecados sexuais, imoralidade. Olha só, quer dizer, recebeu elogio, mas foi diagnosticado ali um problema. Só que Jesus deu a instrução para resolver o problema. Ele diz assim, arrepende-te. Arrependimento. Quem sabe você está se enquadrando nisso aqui. Pastor, eu errei, pequei, falhei nisso, naquilo, a consciência está pesada. Então Deus está falando para mim e para você hoje. Arrependa. Se arrependa. Conserte o altar do seu coração. Gente, nós estamos vendo a situação do mundo. Jesus está às portas. Você acredita que Jesus um dia vai vir buscar o seu povo? Então, temos que arrumar o nosso altar, que é o nosso coração. Nosso coração não pode ser contaminado. Não pode ser contaminado. Então, ele estava dando essa instrução aqui para a igreja de Pérgamo, né? Arrepende-te. Ó a promessa, se houvesse arrependimento e conserto. O maná escondido e uma pedra branca com um novo nome. Uau! Uma pedra branca com um novo nome. Você vai ter um novo nome no céu, meu irmão. Olha que coisa forte, hein? Prosseguindo aqui. A igreja de Tiatira. Elogio. Uma igreja caridosa, uma igreja de serviço, de fé e paciência. São maiores do que antes. Quer dizer, uma igreja boa, né? Ou a igreja que está falando aqui não é uma instituição, está falando de pessoas que caminhavam com Deus ali junto, né? Crítica. Tolera o culto idólatra e a imoralidade. Era outra igreja que tolerava a imoralidade e o culto idólatra, idolatria. Olha, isso é grave, né? Então, Jesus dá uma instrução ali. A chegada do julgamento. Manter a fé. Ele deu a instrução. Você pode notar, nós estamos resumindo aqui, tá? Poderia falar cada dia uma igreja, mas não é esse o nosso objetivo. É muito extenso, muito complexo, de certa forma. Então nós estamos enxugando aqui para você entender. Jesus elogiou, Jesus mostrou o problema, mostrou a solução e deu uma promessa para essa igreja aqui de Tiatira. Domínio sobre as nações, a estrela da manhã. Quer dizer,
todos nós um dia vamos ter esta recompensa se mantivermos fiéis à nossa fé no Senhor Jesus. Depois ele foi para a igreja de Sardes. Ele diz assim: alguns têm mantido a fé. Olha, o elogio não foi para todo mundo não. Alguns, olha o que ele diz aqui. Alguns têm mantido a fé. Não sei se lá tinha 50 pessoas, 100 pessoas ou 500 pessoas, não sei. Mas o tanto que tinha ali, ele diz: alguns têm mantido a fé. Meu querido e minha querida ouvinte, vamos manter a fé, pessoal, que a gente esteja nesse alguns aqui, hein? Não vamos esmorecer, não vamos perder o foco. Fique firmado na palavra, na verdade de Jesus. Aí diz que a crítica para essa igreja foi forte, hein? Era uma igreja morna. Nossa! E ele diz que os mornos serão vomitados. Ele fala assim, ó, que você seja quente ou frio. Se for morno espiritualmente, vai ser vomitado. Meu Deus, é forte isso, hein, gente? Então essa igreja era morta. O que ele falou? Qual que foi a instrução para ela? Arrepende, fortalecer o que resta. Se arrependa e fortaleça o que você ainda tem. Aí ele dá a promessa: os fiéis serão honrados e vestidos de branco. Queridos e queridas, no final aqui a pastora Eva vai entrar com uma oração profética aqui. Uma oração poderosa para que haja um despertamento espiritual na tua vida, na tua casa e na tua família. Quem sabe você está dizendo: puxa, pastor, eu queria tanto que fulano ouvisse essa palavra. Então anote aí, dentro dessa palavra, vou abrir um parênteses aqui, nós temos um WhatsApp. Manda para o nosso WhatsApp que nós vamos enviar o link para você, que você vai poder ouvir nos nossos podcasts. Tem ali no Spotify, tem no Anchor, vários deles ali, essa ministração. Além de ser lançado aqui na emissora de rádio, nós lançamos também na semana seguinte, sempre de segunda a sexta, essa mesma mensagem. E ali ele vai poder ouvir qualquer horário. É importante você espalhar essa palavra para aqueles que estão mornos espiritualmente. Você sabe aquele cristão que era uma bênção, mas de repente esfriou na fé de tal jeito, não está nem frio demais, está morno demais, está feia a coisa. Então nós estamos aqui para ajudar. Para ajudar, Deus nos levantou para isso. Então quando há arrependimento, então vai ter conserto. Tendo conserto, vai ter promessa que vai chegar até essa pessoa que se conserta o seu altar, que é o seu coração. A sexta igreja, a igreja de Filadélfia, ela recebeu um elogio: persevera na fé. Era uma igreja perseverante na fé. Essa igreja, ô Jesus, que nós possamos fazer parte dessa aqui, né? Perseverava na fé. Sabe qual é a crítica daquela igreja? Nenhuma. Essa igreja também não recebeu nenhuma crítica, só que recebeu uma instrução. Preste atenção, a instrução: manter a fé. Então não é porque não foi diagnosticado nenhum problema espiritual naquela igreja que ele falou: fica tranquilo. Não, ele mantém a fé. Esse é o problema de muita gente, não é? Paulo diz, eu não tenho anotado esse texto agora, mas Paulo diz assim: aquele que está em pé, cuide-se para que não caia. Então eu tenho que cuidar da minha fé. Eu estou pregando a palavra de Deus, eu tenho que se cuidar, vigiar. A Bíblia diz: vigiai e orai para que não entreis em tentação. É isso aí, meu querido. Tem que se fortalecer na fé. Então ele diz para a igreja de Filadélfia: mantenha a fé, porque a promessa é o seguinte: um lugar na presença de Deus, um novo nome e a nova Jerusalém. Oh, glória, gente, estamos aqui de passagem. Estamos aqui de passagem e logo estaremos com Jesus para toda a eternidade na Nova Jerusalém. Mas mantenha a fé firme. E por último, a igreja de Laodiceia. Gente, para encerrar, a igreja de Laodiceia, gente, por incrível que pareça, é o que está acontecendo no mundo hoje. É essa igreja aqui, ó. Elogio, nenhum elogio. Crítica, era uma igreja indiferente. Sabe aquele cristão que diz assim: tanto faz, tanto feio, não tô nem aí. É assim que funciona. Tô nem aí, daqui a pouco você tá frio na fé, tá morno, sei lá mais o que, ok? Instrução para a igreja de Laodiceia: ser zeloso e arrepender-se. Então essa igreja, espiritualmente, de todas elas, essa igreja era pior. Mas ele falou: se arrependa. Se arrepender e ser zeloso, ele diz: tem uma promessa para você, se você consertar o teu altar, o teu coração, compartilhar do trono de Deus. Sejam abençoados. Espero que você tenha entendido o que Deus falou conosco nesta manhã. E receba então a oração profética para abençoar você, meu querido e minha querida. Pai, nós cremos, ó Deus, que milhares e milhões de pessoas ainda estão indecisas porque não sabem o que querem, não sabem para onde vai e não sabem tomar decisões de acordo com a sua palavra, com a sua revelação, devido a um desgosto, devido a uma preocupação, devido a uma ansiedade, a uma enfermidade. Muitos poços foram entulhados na vida dessa pessoa e ela não sabe o que é da vida, mas o Senhor tem planos, o Senhor tem propósitos, o Senhor traz a sua palavra viva, poderosa e eficaz e nos diz
Escolhe hoje a bênção ou a maldição. Escolhe o caminho em que devemos seguir, e nós escolhemos hoje, escolhemos nesse dia, juntamente com os nossos ouvintes que nos ouvem de longe e de perto. Escolhemos entender a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para a nossa vida, e que a sua vontade prevaleça mesmo e muitas vezes não sendo de acordo com aquilo que nós pensamos, sonhamos ou imaginamos. Mas o Senhor sabe o que é melhor para nós. Por isso nós declaramos agora que a sua vontade prevaleça na nossa vida e na vida dos nossos ouvintes, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, e todos digam amém, porque Deus está agindo, Deus está operando, Deus está trabalhando na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho. Em nome de Jesus, amém. Amém. Gente querida, que Deus te abençoe, tenha um ótimo dia e até o próximo programa. Deus abençoe todos nós, aquele abraço, tchau, tchau. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 12432-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, uma palavra para abençoar sua vida.